Bota, tá bom. Boa noite. Para mim tá tudo travado, mas acho que já está aparecendo. Sim. Estamos aqui hoje, então, começando o nosso último encontro do grupo de estudos sobre o livro Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos, que é este livro daqui. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do livro, que é o capítulo 6, intitulado Sociedade Criativa. E, como provocação, acho, né? Porque a gente discutiu isso ao longo dos 5 encontros, que, de certa maneira, o livro, ele remete a uma ideia, pelo título, pela capa e pela própria descrição que tem aqui atrás, passa uma ideia de que vai ter uma relação direta com a educação infantil, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o livro todo fala sobre aprendizagem criativa na perspectiva da tecnologia e um pouco de marketing e tudo mais envolvido. E nesse último capítulo, ele inicia na página 147 com o subtítulo As 100 Linguagens, né, em referência à Reggio Emília. Mas já que eu já estou falando, vou continuar. Né? E Lady, eu tive esse mesmo sentimento assim de que, nossa, agora começou a educação infantil. Porque esse foi o primeiro livro, eu acho, que a gente leu que ao mesmo tempo teve de psicologia, que, né, era mais geral, mas esse falava sobre educação, apesar realmente do nome, ele foi abordar mais a questão pedagógica da educação infantil nesse último capítulo, né? Então foi bem interessante isso. Mas também, como a gente falou, né? Independente da leitura que a gente faz, são leituras referenciais da educação, né? Então a gente sempre busca estabelecer o paralelo com a nossa realidade atual, com as turmas das quais a gente se ocupa e tudo mais. E apesar de não ter sido fácil por fugir da narrativa habitual de cada um de nós, acredito, a gente conseguiu estabelecer vários paralelos, né, com o nosso contexto de trabalho. E nesse capítulo, então, que ele começa falando das 100 linguagens, ele vai fazendo, então, essa relação de que quando ele visitou a cidade de Reggio Emília, na Itália, ele pôde ver uma outra perspectiva da aprendizagem criativa para além da tecnologia, né? Onde ele pode ver as crianças trabalhando em projetos cooperativos, explorando, usando lupas, enfim, ele achou interessante essa perspectiva que, inclusive, ia de encontro com uma que ele defendeu durante o livro todo, que são a ideia da Lego e tudo mais. E até quero aproveitar que eu estou falando e comentar sobre um livro. Eu não tenho esse livro, mas eu já tive a oportunidade de ver o livro, que se chama Tudo Tem uma Sombra, Exceto a Formiga, né? Que é um livro que foi construído pelos educadores e as crianças na cidade de Reggio Emília. Né? E é um livro de muitas imagens, muitos registros. Então, espero que todo mundo um dia possa ver o livro também. E falando sobre o registro, né, o outro grupo que a gente está fazendo, que é o que a gente está fazendo, não, que a gente acabou de terminar ontem, que fala sobre o registro, e é legal o quanto que ele também conversa com o registro, né? Tem uma parte, deixa eu ver ali, ó, ali no último parágrafo dessa página. O cerne da abordagem de Reggio é o profundo respeito às habilidades da criança. As escolas são criadas para apoiar e documentar as explorações e investigações da criança. E mais para frente ele coloca sobre a questão do registro ali, ó, na página 563, quer dizer, 153, no tópico 7, guarde suas ideias em um caderno de rascunho. Documentar suas ideias e projetos pode parecer uma tarefa chata. Nas salas de aula das escolas, a documentação costuma ser vinculada à avaliação. É preciso documentar seu trabalho para que o professor possa avaliar o que fez, o que não é muito motivador. Daí mais para o finalzinho, ali na terceira, na antepenúltima linha, coloca assim, também é muito útil ver o que você já fez anteriormente na própria documentação. Então é legal ver quando que diferentes pontos de vista
estão olhando uma prática e dizendo, olha só, isso é interessante, né? Porque senão a gente fica só ali, pedagogia, dizendo que é importante, e é muito importante, mas a hora que a gente vê uma outra pessoa que é de uma área mais da tecnologia e da educação, falando sobre a linguagem, falando sobre a documentação, é legal, a gente, olha só, que tri, porque a gente não está nesse barco sozinho, né? Que nem quando a gente estava lendo o Brunner, né, que é da psicologia, a hora que a gente conseguia fazer paralelos com a educação, é legal, olha só, o que a gente está falando lá na área da pedagogia, também tem outra pessoa da área da psicologia falando a mesma coisa. E nem no final das contas a gente está olhando de panoramas diferentes, de pontos de vista diferentes, mas se a nossa proposta é o bem-estar das crianças, assim, então a gente não precisa ficar cada um fechado no seu nicho, né? A gente tem que justamente o contrário, estabelecer conexões para que um possa auxiliar o outro e se entender de uma forma mais completa, né? E também, antes dele entrar nessa parte, que são as 10 dicas para estudantes, ali na página 150, ele fala um pouquinho sobre o Dewey, e diz o seguinte no segundo parágrafo. Não é fácil colocar essas ideias em prática, que ele está falando sobre múltiplas linguagens, né? John Dewey, o pioneiro do movimento educacional progressivo, escreveu que sua abordagem era simples, mas não fácil. Ou seja, é relativamente fácil de descrever, mas difícil de implementar. O mesmo se aplica à abordagem de Reggio e aos 4 P's da aprendizagem criativa. E aí, quando eu li isso, automaticamente eu lembrei de quando eu comecei a estudar um pouco mais a abordagem Pickler, né? E aí, quando eu comecei a ler e ver que dizia respeitar as crianças, falar com o bebê, né, ter movimentos suaves, né, eu comecei a ler e pensar, oh, mas isso aqui é óbvio, né? É óbvio que a gente tem que ter respeito com as crianças e tudo mais, mas na prática, essa obviedade não é fácil, porque a gente, como a gente falou, a gente se esquece, infelizmente a gente se esquece que as crianças, como ele fala até anteriormente, cita Rinaldi, as crianças são cidadãos plenos desde o momento em que nascem. Ele cita isso na 149. Ou seja, a criança ela é uma pessoa, né? Começa por aí, ela é uma pessoa. E jamais eu vou chegar, por exemplo, se cheguei numa sala, senti um cheiro estranho, vou lá e puxo a calça do Bernardo para ver se ele fez cocô na roupa. Não, né? Eu posso até comentar, vocês estão sentindo esse cheiro, não sei o quê, será que alguém pisou num cocô? Sei lá. Mas com o bebê, os educadores, e eu me incluo como uma pessoa que já fez isso em diversas situações, né? E chega por trás da criança, puxa e olha o que tem dentro da fralda, né? A gente já conversou em um outro momento, acho que foi numa postagem no Instagram, sobre mexer na mochila das crianças sem falar para elas. Isso a gente está falando de crianças pequenas, né? Bebês e crianças bem pequenas. A gente não diz fulano, vou olhar se tua família mandou tal coisa na mochila. Não, a gente simplesmente vai lá, pega e mexe, né? A gente está ensinando coisas para as crianças. Então, quando ele diz que quando a gente lê sobre Reggio, inicialmente a gente simplifica a abordagem, né? A gente acha que é tudo fácil, aí é só observar, registrar, tirar foto e deixar as crianças fazer o que elas quiserem. Parece que é assim. Mas quanto mais a gente estuda e vai vendo a complexidade, a história, né, tudo que foi o movimento que existiu, a política que existiu por trás disso, a gente vê que não, pode até ser simples, mas não é fácil de implementar, né? Não, e ela vai ser mais simples hoje, né? Que ela já está num todo um andamento em que os professores de Reggio Emília, para quem, né, quem nasceu e se criou em Reggio Emília, eles receberam essa educação, então para eles é muito mais intuitivo eles ofertarem isso para as crianças, porque eles também foram uns sujeitos que foram ofertados, né, por essa mesma educação. E uma coisa que eu achei interessante ali na 151, no ponto 2, né, das 10 dicas para estudantes, trabalhe em algo que goste. E daí, lá no finalzinho do parágrafo, ele diz assim, a ligação entre aprendizagem e motivação é uma via de mão dupla. Como o poeta irlandês W.B. Yeats uma vez escreveu, educação não é encher um balde, mas acender uma chama. Daí eu lembrei dessa frase que numa escola em que eu e a gente trabalhava, no início do ano em que foram dar, né, as turmas com quais cada um ia trabalhar,
deram também um cartãozinho, assim, com uma imagem. E a imagem era uma criança sentada, e na cabeça da criança tinha um vasinho com uma plantinha pequenininha. E tinha uma professora regando essa planta, né? E daí eu lembro que eu achei bonitinho e tal, mas depois eu fiquei pensando o que é aquilo ali, né? De que primeiro tá botando uma planta na cabeça da criança, né? E segundo que tu é quem tá regando. Sem o professor ali, uma outra criança não ia regar a cabeça da outra, né? E lógico, eu não estou dizendo que era feio o desenho, mas né, a hora que a gente começa a problematizar as coisas, a gente começa, tá, ok, o que essa imagem está dizendo também? Por mais que não fosse a intenção, né, primária dela, ela também está comunicando muita coisa. Então é legal pensar isso de que o professor ele conversa bastante sobre a questão de, por exemplo, planejar o ambiente da sala. Porque a hora que eu planejo o ambiente, esse ambiente está incitando, está conversando com a criança que ela possa brincar com ele de X forma, né? Então não vai depender de mim, Bernardo, ficar dizendo, ó, fulaninho, vai lá brincar. Eu posso oferecer, eu posso organizar um espaço e a hora que essa criança se sentir confortável, ela vai lá brincar com esse espaço, porque não vai depender só de mim, né? Se eu não der a informação, essa criança vai poder ir atrás dessa informação por ela mesma, né? Então é legal pensar o quanto que a gente comunica também através de coisas que a gente nem tem noção, né? Que nem a gente já conversou sobre o usar ainda, né? Ai, fulaninho ainda não caminha, ainda não usa fralda, ainda não sei o quê. Sempre se basear em cima do que as crianças ainda não fazem, né? E quando ela faz, tudo meio que ignora que ela conseguiu. Então, por que a gente fica nesses parâmetros, né? Se eles poderiam ser outros, assim? E ele foi bem feliz, inclusive, nessas 10 dicas que ele fez. Por exemplo, a dica número 5, na página 152, fala sobre encontre um amigo para trabalhar e compartilhar ideias. E quando eu li esse trecho, né, eu lembrei justamente do que a gente está fazendo aqui, né? Porque por vezes a gente se sente sozinho enquanto educador nas escolas onde nós estamos trabalhando, né? Mas quando a gente tem a oportunidade dentro de um grupo de estudos, de um curso, enfim, quando tu consegue estar com outras pessoas que têm interesses semelhantes aos teus, tu consegue ver que, na verdade, nós não estamos sozinhos, né? E essas são estratégias justamente para fomentar a qualidade do nosso trabalho. Né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente chega num ambiente de trabalho, quando a gente é novo, e já existe uma equipe que, por vezes, já não tem a motivação esperada, e que não é culpa necessariamente dessas pessoas, mas de todo o contexto, né, das relações do trabalho, né? Porque, para além de professores, nós somos trabalhadores. Né? Então, tem esse viés também político por trás do ser educador, que está para além, inclusive, da minha ética como professora, né? Porque nós, querendo ou não, prestamos serviço, seja para a rede pública, para a rede privada, para ONGs, enfim, cada um de nós. E aí ele fala na penúltima frase dessa página 152. Você pode fazer parte de um pequeno grupo ou de uma grande equipe. Né? Porque alguém comentou um dia lá na nossa página que a Meu Pequeno Baobá deixou de ser um espaço de 2 educadores e passou a ser um coletivo, e é verdade. Por mais que eu e o Bernardo nós estejamos por trás da parte burocrática, como a gente falava ontem, da educação burocrática, a gente está aqui, organiza o grupo e organiza para ter a gravação do encontro, não sei o quê, certificado e tudo mais. A gente está fazendo, esse é o pequeno grupo, mas para além disso, tem toda a discussão que a gente consegue fomentar ao longo do ano todo, com dezenas de educadores, acho até que centenas, se a gente for botar na ponta do lápis, durante um único ano. Então, isso é importante. Isso que motiva também a continuidade do trabalho da gente. Eu notei exatamente esse mesmo tempinho, e eu mostrei antes, né? Ali até vou mostrar de novo para ficar registrado, ó, um coraçãozinho e o MPB, porque é bem isso de que a importância da troca, né? Porque eu e a Leide, a gente já tinha essa vontade, a Leide, né, já tinha página e tal,
mas, né, foi a gente se encontrar e conversar um com o outro que oportunizou que a gente pudesse estar aqui hoje. E é legal ver isso que a Leide falou, né, de que eu sozinho ia chegar num lugar, a Leide sozinha ia chegar no outro, a hora que a gente se juntou, a gente chegou no outro, e a hora que outras pessoas participam, a gente chega no outro lugar, né? Que nem agora, no final do ano, a gente entende que é mais complicado, mas teve encontros mensais do grupo da pedagogia da pedagogia da infância, né? E que tinha pessoas que a gente nunca tinha visto e pessoas que estavam mega engajadas em conversar e daí trazer a sua realidade, como é que era, como é que não era. Então, é essas trocas que a gente vai entendendo como pode ser, né? E conversando sobre a questão do texto, né, de aprendizagem criativa, porque a pedagogia permite isso, né? O texto de ontem que a gente leu tem a pedagogia burocrática que vai te dar um monte de norte, mas a pedagogia em si é um processo humano, né? Toda a relação de trabalho, no final das contas, é um processo humano. Não todas, mas enfim, a maioria delas, né, que interage com outras pessoas. E a educação infantil é uma coisa tão rica, né? E hoje, eu auxiliei uma professora do berçário a botar. Eles foram pro pátio brincar com água, depois foram para a sala, estava auxiliando a professora a botar a roupa nas crianças. E são crianças que nem interagem muito comigo, mas eu falando, tipo, vem botar a roupa, fulaninho. Daí a criança vinha. Eu botava a calça assim embaixo, ela ia levantando o pé, e sabe, eu achei tão. Uma criança que não fala, ali não me, né, eu não estou conversando com ela por palavras, mas a gente estava tendo um diálogo, um respeito um outro, e às vezes a burocracia, né, come essas pequenas relações, que são as relações que vão fazer a importância, né? Não adianta daqui a pouco tu fazer a proposta mágica toda, se no levar até a proposta e no depois da proposta, tu tem uma outra pedagogia completamente diferente, né? A proposta do dia, por exemplo, ela tem que ser a culminância de um fazer pedagógico, e não só tá, ok, se eu fizer esse um momento, tirar uma foto e documentar, logo minha pedagogia é boa. Não é assim. O registro, a documentação, uma proposta participativa das crianças é importante, mas ela tem que vir de uma construção, né? Senão tu tá cooptando esse registro e utilizando ele para uma coisa que não é tão boa, né? E até linkando com isso da foto, na 153 ele cita não há nada de errado em copiar, para ter uma ideia, né? E aí eu anotei do lado inspiração. Por quê? Porque nós já comentamos em algumas situações que é um pouco, que tem uma parte negativa e uma parte positiva da inspiração, né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem pouco suporte, né, teórico, um embasamento. Então, o que acontece? A escola X lá tem postagens maravilhosas, fotos muito bonitas, registros muito bonitos que ela compartilha, por vezes, sem legenda ou uma legenda simples, né? Exploração de tintas naturais, sei lá, vamos pensar uma coisa assim. Aí eu, Leidiane, aqui da minha casa, que estou começando agora, ou que venho de um trabalho mais tradicional e agora quero fazer uma coisa diferente, né? Eu olho aquilo ali, nossa, que bonito, vou fazer também, né? Lá na minha escola. Só que aí eu não tenho embasamento para entender o que tem por trás daquela foto bonita que eu vi. Daí o que geralmente acontece? Uma foto posada para aquele momento, onde alguém às vezes até segura a mão da criança para mexer ali em alguma coisa e ficar bonito. Aí a gente fala, isso é ruim? É ruim, mas também é bom. E é estranho falar isso, né? Porque significa que aos poucos, mesmo que sem ainda esse conhecimento, isso vai mexendo com as pessoas, né? E essa cultura do Instagramável, que a gente vive muito hoje, ela mexe muito com a questão estética. Então as pessoas começaram a se perguntar, tá, então quer dizer que agora a educação infantil não precisa ter herói e princesa pintada no muro da escola? Não, não precisa. Quer dizer que não precisa estar tudo colorido e a sala cheia de brinquedo Fisher-Price para ser bonito? Não, não precisa. Então começa um movimento que é positivo, apesar dele ter uma origem nem tão boa, né? É um pouco difícil de compreender, mas é como uma professora disse para mim um dia, né? Que a gente tem que entender que cada um tem um percurso, né?
Se eu conseguir iniciar esse meu percurso de desconstrução desse olhar viciado, vamos dizer assim, e construir ele com uma base sólida teórica, isso é muito bom. Mas se o Bernardo não conseguiu e ele chegou na metade do caminho, não quer dizer que ele não vai chegar no mesmo ponto que eu. Né? Então, é da gente conseguir ter essa relação de respeito, que a gente falou ontem, inclusive, para com as pessoas. A gente pode ter uma BNCC maravilhosa, inspirada em Reggio Emília, mas se a gente não entende que cada um dos professores vão ler e interpretar com as ferramentas que eles têm, a gente não vai conseguir progredir. E aí, paralelo com essa minha fala, ele cita, deixa eu ver aqui qual é o ponto, só para não me perder. Não sei agora, mas é algo que falava sobre que podia dar errado. Ah, tá, é um 9, que é lá na 154. Muitas coisas podem dar errado. Prenda-se a isso, que é justamente, por exemplo, ainda usando essa ideia da foto, que nos inspira, que acontece, né? Por vezes a gente tem uma ideia legal e quer propor para as crianças, e daí a gente organiza toda aquela estética, né? Prepara com antecedência, conversa com as crianças, aí chega lá as crianças nem tchum, né? Elas querem virar tudo, subir, não sei o quê. Isso faz parte do processo, porque é um primeiro contato, né? Então, aos poucos, a gente vai ter que continuar insistindo. Faz de novo, faz uma proposta um pouco menor, oferece outros recursos, experimenta em outro ambiente ferramentas para que as crianças vão se familiarizando com aquilo, e aos poucos isso passa a dar certo. Então, a gente também tem essa questão do tempo, as pessoas têm a dificuldade de permitir esse tempo para as crianças, né? Se ofereceu tinta uma vez e deu bagunça, nunca mais oferece, né? Ah, não vou... Eu quis fazer lá a bandeja de experimentação, a primeira coisa as crianças entraram na sala e viraram as bandejas. Bom, então, quem sabe da outra vez, coloca menos conteúdo, uma bacia maior, enfim, né? Tem que pensar em como fazer, porque, claro, eu já passei por isso, é frustrante quando tu prepara tudo e as crianças entram, parece que abriu assim, o carro do boi, mas faz parte, é o processo de aprendizagem, né? As crianças, é como aquela criança que é mais corporal. Geralmente essa criança ela tem tanta energia que as pessoas dizem, o fulano é agitado, fulano tem dificuldade disso, mas na verdade a criança só quer colocar a energia dela para fora e quer explorar com o corpo dela. Então, de ter em mente que nem que o fato de não ter dado certo de primeira não significa que aquilo não funciona. Né? É só uma falta de continuidade, e aí a importância de repetir as coisas. Não, é exatamente isso, Led, que, né, pensando, né, tipo, muitas coisas podem dar errado, prenda-se a isso, e eu notei, assim, enquanto estava falando, de que planejamento não é uma lista de atividades diferentes, porque senão a gente pensa assim, vamos fazer um trabalho com tinta. Segunda a gente usa tinta de terra, terça a gente usa tinta de carvão, enfim, né, como usando cada coisa num dia, sendo que daqui a pouco, se tu oferecer um dia só para a criança, daqui a pouco ela, no primeiro dia, ela vai jogar para cima, vai pular, vai fazer acontecer, e daqui a pouco, se tu oferecer umas 2, 3 vezes, ela vai conseguir entender que ela pode interagir com aquilo de uma outra forma. Então, eu acho que isso é bem importante, de que o planejamento, né, para quem faz, por exemplo, na escola que eu trabalho, a gente faz o planejamento do mês seguinte, né, até mais ou menos o dia 25 do mês atual. Então, a gente tem que planejar realmente o futuro, né? O que a gente pode fazer. Mas, ok, se eu planejo uma proposta na segunda, por que eu não posso usar a mesma proposta na quarta, na sexta? Porque, né, a criança que teve a oportunidade de utilizar, né, participar da proposta na segunda, não vai ser a mesma criança da quarta. Eu não estou dizendo que vão ser crianças diferentes, mas estou dizendo que se ela nunca usou na segunda, vai ser a primeira vez. Se ela usar na quarta, vai ser a segunda vez. Né? Se ela usar na sexta, vai ser a terceira vez. Então, né, porque senão vira, assim, uma educação infantil de shopping, parece, assim. Né? Aqui é a escola em que a gente faz 20 propostas por semana, uma de manhã, outra de tarde, uma sem conexão com a outra, mas a criança faz. Né? E daí acaba a aula, acaba o dia da escola, ela faz o judô, faz a capoeira, faz o balé,
faz ginástica, e, né, eu não estou dizendo que essas práticas são negativas, pelo contrário, são muito positivas, mas o quanto que a gente está dando espaço para que a criança possa brincar, que nem hoje uma avó de uma criança disse, de que a questão é que a criança está no Jardim B, ano que vem ele vai começar a estudar, que aqui na escola também, às vezes ele estuda, eu falei, tipo, aqui ele não estuda, aqui ele brinca, e, né, como uma coisa positiva, e ela meio que, né, levou meio, como assim não estuda? Mas, né, por que a gente não entende que o brincar também é produtivo, né? Eu acho que uma coisa legal desse livro é isso, a importância que se dá para o brincar, e no brincar a criança vai aprender a programar, ela vai aprender a entender como o mundo funciona, como os diferentes materiais funcionam, né? Então é tão importante. Tem a parte ali, acho que foi ali, no ponto 8 das dicas para os professores, não? Para os estudantes, né? Monte, desmonte, monte de novo. Que deu uma mesma proposta para crianças e para estudantes universitários. E as crianças conseguiram fazer muito melhor que o estudante universitário, porque elas foram lá, experimentaram, deu certo, não deu, vamos tentar fazer. Enquanto o adulto ficou planejando, e na hora do vamos ver não conseguiu fazer nada, porque não baseou o seu conhecimento em cima da prática. Então, a gente tem que começar a tentar alinhar esses conhecimentos, assim, da criança que quer experimentar o mundo, né, de uma maneira mais tátil, mais voraz, sei lá, e do adulto, ok, eu tenho essa consciência. Então, se eu tenho essa consciência, eu não vou ofertar uma vez na semana só, vou ofertar mais vezes, né, porque para que esse conhecimento possa ir se construindo. E uma última coisa ali, no ponto 2 do 10 dicas para pais e professores, na página 156, o ponto imaginar 2, né, imaginar incentive a exploração livre. A maioria das pessoas presume que a imaginação acontece na cabeça, mas as mãos são igualmente importantes. Eu achei tão legal essa frase, né? Porque geralmente a gente acha assim, fulano está imaginando, daí a criança assim, olhando para o nada, com a mão na cabeça, imaginando. Não, mas a hora que a criança está ali com a mão na massa, literalmente, com a mão no brinquedo, ela está também produzindo conhecimento, né? Produzindo história, produzindo significado para o mundo. E que nem a gente falou, não adianta tu encher uma sala de brinquedo da Fisher Price lá, cheio de mobiliário, se não oportunizar que a criança possa experimentar esse mundo através dos meios que ela mesma vai produzindo, né? E a questão oral ali, a questão da boca, né? É o meio com a qual a criança vai ali introduzir, vai interagir com o mundo, né? E a gente mesmo, eu mesmo, a hora que eu tô falando aqui agora, eu tô usando a mão para, né, tentar dar ênfase, separar a frase, enfim, a gente se utiliza isso, e daqui a pouco tu ficar assim falando, a minha própria imaginação, né, organizar as ideias dificulta. Então, por que a gente não consegue fazer essa mesma ligação para a criança, né? E é até engraçado agora que tu falou disso, mas na verdade sempre que a gente tem alguma coisa relacionada à tensão, à ansiedade, que a gente tem que, sei lá, vou me concentrar e ficar parado para não chamar atenção a qualquer coisa, a gente se sente mal, né? Quando a gente. E aí eu lembrei, tem vários vídeos mostrando as pessoas na Itália que elas gesticulam muito, principalmente com as mãos, mas na verdade também faz parte da cultura brasileira, né? Essa coisa de estar sempre se movimentando e tudo mais. E também me remeteu ao livro Educação de 0 a 3 anos, da Eleanor Goldschmidt, que tem um capítulo que é dedicado a ensinar os adultos a interagirem com as crianças. E tem uma parte do capítulo que fala, inclusive, coloque a criança no colo, embale, não sei o quê. E aí, quando a gente lê aqui dentro da nossa cultura, a gente acha que é óbvio, né? Isso é fácil, né? É óbvio. Mas dentro de uma cultura diferente da nossa, de uma outra geografia, de uma outra forma de se relacionar com as crianças, aquilo precisa ser explicado e ensinado, né? Então, e aí quando eu falo isso, eu também penso quando a gente julga os nossos colegas de trabalho por eles não fazerem ou não terem as mesmas ideias, os mesmos ideais que a gente, talvez eles não saibam. Talvez eles não tiveram essa oportunidade. Então, quando a gente se propõe
a compartilhar uma experiência, a mostrar para a pessoa, ai, olha só isso aqui que eu fiz, o que tu acha? Oferecer uma leitura, talvez a pessoa não goste nem vá ler, mas a gente tem que começar esses movimentos, né, devagar, né, não adianta querer chegar, vamos supor agora que tem alguma coordenadora ou supervisora nos ouvindo, e vai chegar amanhã, vai dar o livro e dizer para as professoras ler e começar na segunda. Não, né? Mas ir fomentando esse interesse. Ontem mesmo a Daisy, que participa de vários grupos com a gente, comentou que ela foi criticada por uma colega por oferecer leituras e tal. A pessoa deu a entender que ela não tinha noção de que na escola não era daquele jeito. E daí ela falou o seguinte, que ela queria, na verdade, ela queria que aquilo que encantou ela encantasse os colegas dela também. Então, esse é o movimento, né? Claro, a gente já falou, às vezes a gente é o estranho, é o mal visto, né? É o chato, mas, né, o importante é que a gente faça um trabalho de qualidade para com as crianças e que possa incentivar outras pessoas a fazerem isso também. E mudando do saco para a mala, ali na 155, quando ele vai começar a falar das 10 dicas para pais e professores, a primeira frase diz o seguinte: é um erro comum acreditar que a melhor forma de incentivar a criatividade das crianças é simplesmente sair do caminho e deixá-las serem criativas. E aí eu selecionei essa parte justamente pelo que acontece com a gente toda vez que a gente lê alguma pedagogia participativa e tem dificuldade de entendimento, a gente simplifica ela, né? E eu já vivenciei muitas vezes pessoas dizendo: a abordagem régia é fácil, é só deixar as crianças fazer tudo o que elas quiserem, né? Ou a abordagem Pickler é fácil, é não falar nada, se as crianças se machucar, deixa que ela levanta, é movimento livre, ela levanta e segue a vida e se resolve. Não, gente, isso é negligência, abandono, né? Existe a parte por trás desse movimento livre e autônomo, existe a parte por trás dos projetos partirem do interesse das crianças, que é o nosso trabalho, né? É o tipo de proposta que eu vou oferecer, é o ambiente que eu vou preparar, né? É o planejamento que eu vou fazer e compartilhar com os meus pares, é a maneira como eu vou registrar e documentar isso. Então, não se trata de simplesmente deixar livre, né? Deixar que as coisas aconteçam, porque se deixar que as coisas aconteçam, na maioria das vezes não vai acontecer nada. Que as crianças elas vão entrar num ciclo que é até de tédio, de ócio, e não vai surgir nada do interesse delas, porque elas estão vendo que a gente está se omitindo e a tendência é que elas se omitam também. E é que nem aquela coisa de que, sente ali no tatame, sente no tapete, enfim, e brinquem. Daí o professor vira uma caixa de Lego e daí tu quer que 15 seres humanos de 5 anos não briguem por causa disso, sabe? Quais são os meios, as ferramentas que tu, enquanto adulto, tá ofertando para que essas crianças possam brincar de forma, né, boa, assim. E a Leite fala, né, a questão do brincar livre e o brincar autônomo. O quanto que, para mim, pelo menos, esse autônomo tira uma dinâmica, parece que o livre é assim, livre, eles estão brincando do que eles querem, não importa se eu botei 15 crianças para brincar com o mesmo brinquedo, eles estão brincando ali, e daqui a pouco tu vai ver, eles não estão criando nada, só estão grudando uma peça na outra, porque é assim que eles sabem que brincam com Lego, né, o quanto que isso está sendo produtivo para eles, né, e ali, nesse mesmo ponto, né, na 155, na última frase ali, o principal desafio não é ensinar criatividade às crianças, porque daí daqui a pouco tu coloca assim, tu coloca no teu planejamento, ou tem no PPP da escola, aqui a gente estimula a criatividade, aqui a gente estimula a autonomia da criança, e daí tu vai ver, a criança não tem autonomia para abrir a torneira, porque a torneira é difícil, a criança não tem autonomia para abrir a porta, a criança não tem autonomia para fazer nada, porque tudo depende do adulto. Então, o quanto que essa autonomia, a criatividade, né, ele vai continuar falando ali, o desafio não é ensinar criatividade às crianças, mas como criar um ambiente fértil para que sua criatividade possa criar raízes, crescer e florescer, né? Então, por que a gente não
ao invés de só ficar no discurso, a gente tem que começar a olhar a nossa prática e olhar o mundo físico para entender o quanto que isso, a autonomia realmente é possível nesse ambiente, né? E ali na 156, logo ele coloca, né? Organizei essa sessão com base nos 5 componentes da espiral da aprendizagem criativa, conforme mostrado no capítulo 1. Imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir. E eu lembrei, agora eu não sei exatamente por quê, mas eu me lembrei na questão assim de que, ao invés de tu perguntar para a criança o que tu desenhou aí, daqui a pouco a criança estava criando uma abstração, e a hora que tu pergunta o que tu desenhou, aquela abstração que era sei lá, era um sentimento, por exemplo, ela vai ter que dizer, isso aqui é uma nuvem, né? Eu tenho tentado perguntar assim, qual é a história desse desenho? Ou me conta sobre o que tu desenhou. Porque daqui a pouco a criança tem todo um contexto de por que ela fez aquilo ali, e ela não precisa te dar uma resposta assim, isso aqui, ponto. Né? Porque daqui a pouco a criança fala que quer uma coisa e tu encerra o assunto, né? Não tem mais nada. Um outro ponto é ali, né, né, imaginar, mostre exemplos para despertar ideias. Isso eu acho tão importante, sabe, de que, por exemplo, tu ofertar uma caixa com Lego para as crianças e elas não conseguirem visualizar que elas podem construir alguma coisa com aquilo, né, qual é o incentivo que elas vão ter? Então, eu acho que, né, uma página, um quadro ou uma tela em branco pode ser intimidador. Então, mais para trás ali. É claro que existe o risco de as crianças simplesmente copiarem os exemplos, e isso é aceitável, mas apenas no começo. Incentive-as a modificar os exemplos. Então, por exemplo, eu imprimi e entreguei para a professora do Jardim B exemplos de o que dá para construir com Lego. Daqui a pouco a criança sabe que dá para construir, mas se ela não tivesse foco, vou tentar fazer isso aqui. E a partir do momento que eu conseguir fazer isso, eu vou tentar, né, modificar isso aqui. Porque senão a gente acha assim, as crianças sabem que o Lego a gente gruda uma peça na outra, mas ela não conseguiu visualizar que ela pode construir qualquer outra coisa, né? Pode fazer um rosto, uma cadeira, sei lá, não tem limite para isso. Mas eu acho que a gente tem que, enquanto professor, ofertar os meios para que a criança possa ser esse brincar autônomo de uma forma realmente que faça sentido para ela, sabe? Não seja uma coisa só assim imposta, seja uma coisa que possa ser construída com as crianças, né? De uma forma gradual, assim, de que as crianças que estão no Jardim B, elas possam ter essas experiências desde do berçário, de alguma forma, desde o maternal, para que não seja assim, nossa, agora que eu brinquei 4, 5 anos da minha vida de uma forma, chegou tu que me mostrar de outra. Não, né? Que seja um planejamento dentro da escola para que todos os processos possam se dar de uma forma mais simples e coesa para a criança e para o produto também, né? E isso do exemplo é até bom ter citado, porque, por exemplo, quando a gente lê o livro As 100 Linguagens da Criança, da abordagem Régio, aí comentava sobre isso, né? Que por vezes as professoras elas mostravam caminhos, ideias, né? Elas fomentavam essa curiosidade oferecendo um repertório, né? Não significa que elas chegavam dizendo para as crianças: olha só isso daqui agora, o nosso projeto, o que vocês acham de a gente fazer um projeto sobre isso? Não. Elas mostravam coisas que eram possíveis e a partir disso as crianças podiam ou não se interessar por aquilo. Porque uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade, e o livro não fala sobre isso, mas acaba remetendo, é de entender a diferença da curiosidade, né, da curiosidade espontânea ali, momentânea, do que é necessário de fato ser investido, explorado e que se construa um projeto, por exemplo, né? E eu acho que esse é um erro que acontece muito na educação infantil, né? Muitas coisas que poderiam ser sanadas em 2 dias, ou numa resposta, ou um incentivo, vamos pesquisar, vamos ver como é que é. Não, as pessoas já. É como eu brinco, né? Passou a borboleta, a criança disse: olha a borboleta. Aí já começa o projeto Metamorfose. Não, ninguém quer, as crianças já sabem. E eu ainda até brinquei que depois de tanto projeto Metamorfose, eu fui aprender esse ano que existe diferença entre casulo e pupa, que não é a mesma coisa. E ninguém me ensinou isso nos meus projetos de metamorfose. Então, são caminhos que a gente tem que aprender também a
a trilhar dentro da educação, né? Isso tem a ver com a aprendizagem criativa, porque ser criativo não precisa inventar a roda, né? E ontem a gente falava sobre a pedagogia ótima. A gente não precisa ser perfeito em tudo, não precisa as crianças saírem da educação infantil alfabetizadas, nem devem, né? Isso não é um indicativo de qualidade. Isso, na verdade, é um indicativo de que a gente falou, que a gente não conseguiu oferecer experiências suficientes para as crianças e que resolveu antecipar etapas com isso. E aí, mais para o final do capítulo, na página 167, na última frase do penúltimo parágrafo, ele diz o seguinte: as pessoas precisam ver a educação como uma forma de ajudar as crianças a se desenvolverem como pensadoras criativas e não a entregar informações e instruções divididas em pequenas partes. Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente trabalha na escola com projetos estéreis que não têm conexão, que não têm continuidade, né? A gente não tem que fazer, se o mês tem 4 semanas, não tem que fazer 4 projetos, né? A gente tem que trabalhar coisas que se conectem, que demonstram um fio condutor, né, daquilo que está sendo proposto para as crianças. Porque até nesse livro mesmo, ele cita um exemplo onde os alunos mesmo, assim, de faculdade, tudo, eles eram muito bons em seguir regras, seguir manuais e tudo mais, mas quando algo saía daquilo que estava institucionalizado, eles não conseguiam pensar numa alternativa, porque eles foram ensinados a seguir manuais, né? E no momento que a gente faz isso com as crianças, de oferecer para elas uma parte da informação, né? É que nem eu brinco, já brinquei de falar que a gente não pode dizer para a criança lá nos primeiros anos que não tem como tirar 9 de 5, porque depois de uns dias ela vai ter que tirar 9 de 5. Né? Então, é de ir dando respostas que sejam suficientes, mas que não anulem as verdades por trás também daquilo que está sendo proposto. E essa questão de projetos é bem engraçado, que às vezes assim, a semana e o mês, né, acabam, sei lá, na terça-feira, e daí a professora planeja uma proposta do projeto da borboleta, que seja, até terça-feira. Daí no meio da semana, na quarta, gente, tá, então beleza, ontem a gente fez o projeto da borboleta, hoje a gente vai fazer o projeto do sol, né? Sendo que, tá aí, borboleta de sol, né, até tu poderia ter alguma conexão, mas, né, tu ignora todas as questões que vocês estavam supostamente construindo até então, em função só de uma classificação, de uma organização de mês, que é da parte do adulto, né? Que nem hoje eu vi a função, até a gente compartilhou lá no Balbad, que a formatura na educação infantil é um processo do adultocêntrico da educação, de que o adulto enfia que aquilo quando tu faz essa passagem, tem que ter uma formatura. Tá, mas tem que ter uma formatura porque a gente, enquanto adulto, diz que é assim. Para a criança, será que isso é válido? Porque quantas vezes é um processo doloroso para a criança, né, que era para ser uma coisa tranquila. Os últimos dias da criança na escola, ao invés de ser uma coisa prazerosa, a criança fica nervosa, né? Conversando sobre essa questão de projetos, né, ali no ponto 6 dos 10 dicas para pais e professores, lá na página 158, coloca aqui, brincar, aumente o tempo para projetos. E eu notei, né, na primeira frase, trabalhar em projetos criativos leva tempo, principalmente se as crianças estiverem constantemente fazendo experimentos e explorações ludicamente novas ideias, como nós gostaríamos. Tentar limitar os projetos em um período de 50 minutos na escola, ou até mesmo alguns períodos de 50 minutos durante a semana, vai totalmente contra a ideia de trabalhar em projetos. Então, por que a gente, assim, não interessa o que vocês estão fazendo, agora a gente vai parar o dia para fazer o projeto, fazer essa experiência pronta aqui. E daí eu chamo a Lede, tiro uma foto da Lede. Chamo o Joãozinho, tiro uma foto do Joãozinho. Chamo o Bernardo, tiro uma foto do Bernardo. Ponto. Né? Fiz a proposta. Qual a significância que está tendo aquilo ali para a criança, né? Porque daqui a pouco a professora quer fazer toda uma proposta, preparar esse espaço, e prepara tanto que importuniza,
nem sei se diz essa palavra, tipo, tira a oportunidade de experimentação da criança. A experimentação é tu fazer isso aqui que eu disse que tu tem que fazer, ponto, né? Que sendo que daqui a pouco fazer uma proposta bem mais rudimentar, digamos, ia propiciar que a criança pudesse construir seus conhecimentos de uma maneira mais autônoma, né? É que nem a questão do cesto dos tesouros. Eu tive a oportunidade de ler os crianças de 0 a 3 anos uma vez sem ter o contato com crianças dos berçários e outra trabalhando com as crianças do berçário. Então foi muito bom ver o quanto que realmente o cesto de tesouros, um brinquedo que daqui a pouco, se ele está no outro ambiente, a criança não vai dar bola, a hora que ele está no espaço do cesto de tesouros, a criança consegue criar muita coisa. É brincar de encaixar, brincar de fazer pilha, enfim, né? E se o adulto está disposto a olhar essa exploração da criança, a criança está explorando tanta coisa, né? Que é muito mais significativo do que, vamos fazer o projeto lá, pega a mão da criança, do bebê, põe na tinta, põe a mãozinha ali dele, tá, mas o que significa isso, né? O que tá tendo de autoria da criança? Não é porque ela botou a mão ali que ela tá tendo alguma autoria, sendo que foi o professor que colocou, sabe? Então, daqui a pouco, a gente tem que sim problematizar a nossa prática e não daqui a pouco inventar a roda. Daqui a pouco a gente voltar para trás e fazer coisas mais rudimentares, mais simples, vão ser muito melhores para que a gente possa ter essa criança experimentando o mundo, né? E não algo pronto que o adulto já deixou ali feito. E até agora, gente, me desculpa que é muito livro, mas eu tenho quase certeza que é nesse que ele fala em algum momento da importância da gente se distanciar com um genuíno estranhamento daquilo que está acontecendo, né? E eu sugiro, quem nunca fez, que faça. A gente se sente mal e constrangido, inclusive, de início, tá? Coloquem o celular para gravar momentos do cotidiano seu com as crianças, né? Não é para mostrar para ninguém, é para que tu possa te ver em ação, né? Em relação com as crianças. E aí a gente começa a se dar conta que, bom, eu tenho na minha cabeça que eu sou uma professora, que respeita as crianças, que converso, que escuto, não sei o quê, mas quando a gente vai ver, a gente consegue perceber que não tem como ser 100% do tempo de maneira X ou Y, porque várias coisas vão atravessar o nosso cotidiano na escola, né? É um dia que tu não está bem, é uma criança que não está bem e está na escola, é toda hora que chega um recado, é um bilhete que tem que responder, e tudo isso vai passando e a gente começa a fazer algumas coisas no automático. Então, quando a gente se permite olhar, não para nos criticar, mas para aprender com aquilo, é uma maneira da gente olhar com estranhamento genuíno, né? Assim como se propor abertamente, de fato, a compartilhar alguma documentação pedagógica, algum registro com um outro colega que não é do mesmo nível, né? Por exemplo, eu trabalho com berçário, o Bernardo trabalha com crianças de 5 anos. Olha, Bernardo, se tu vê essa mini história, o que tu entende? Como que isso chega para ti? Que mensagem está passando? E o Bernardo vai responder da maneira que ele entendeu, e eu vou pensar, bom, agora imagina que seja uma família que está chegando na escola, tem sentido isso? Então, de se propor também a esse distanciamento para provocar a aprendizagem, e não só para se julgar, para dizer que faz tudo errado, né? Que não é esse o caminho também. E tu sabe que é bem triste isso, no sentido de que a gente, quando professor, a gente quer que as crianças colaborem entre si e tal, mas a gente não consegue fazer esse mesmo processo entre a gente, né? Hoje mesmo, tá na hora da saída, uma criança caiu e de logo atrás chegou uma outra que não é da mesma turma e foi auxiliar ela a levantar, né? E o outro nem pediu, né? Tipo, foi uma coisa genuína, tipo, tu caiu, vou te ajudar. E o quanto que a gente, enquanto adulto, burocratiza até isso, né? De que coisas que, olha só, Leide, o que tu acha disso? O que tu acha, Bernardo? Daqui a pouco eu te não vou mostrar porque é ruim, vai achar feio, vai copiar a minha ideia, vai não sei o quê, né? Sendo que a hora que a gente consegue fazer as trocas é onde a gente vai ir para algum lugar. Que nem eu achei bem legal de esse ano eu consegui levar a ideia do blocão, levei para todas as turmas, berçário 1, 2, maternal 1, 2, jardim A e B.
Alguns professores do maternal se interessaram, mas eu achei legal que os professores do berçário 2 fizeram, que elas pegaram as fotos e mandaram para as famílias do blocão. Daí tá indo cada dia para uma família. E eu achei tão legal que, né, eu sugeri isso, mas não foi uma né, tem que fazer, foi uma coisa que elas quiseram fazer. Então, eu sinto que as crianças e os responsáveis pelo berçário 2 estão conseguindo conversar com a escola através de uma maneira mais simples, né? Porque a gente tem que se comunicar com essa família. Se a gente quer que a educação infantil seja valorizada, as famílias têm que entender o que acontece na educação infantil. E não só no parecer, né? O parecer é a culminância de todo um ano na escola. Mas das pequenas aprendizagens, que nem a Lady já falou de mini histórias, né? Ela já me mostrou uma mini história de uma criança, e daí foi o dia que ele descobriu X coisa na sala, na escola, que, né, não vai para o percurso lá, porque é uma aprendizagem pequenininha daqui a pouco, mas foi uma coisa tão significativa para a Lady e para mim que li, né? Então, as mini histórias que eu criei das crianças, que eu criei, né, que eu escrevi das crianças, me marcaram, porque foram momentos tão pequenos e ao mesmo tempo tão grandiosos, né, na vida daquela criança. Então, a gente tem que começar a se relacionar com o fazer pedagógico no dia a dia, e não só assim, né? Eu tenho que cuidar dessas crianças, eu tenho que fazer o relatório no final do ano, e era isso. Sendo que tem tanta minúcia de humanização, né? E lógico, a gente está aqui, hoje é o último encontro, a gente está meio que fazendo um compilado de todos os livros. Mas então é legal ver o quanto que, no final das contas, é todo mundo ser humano, sabe? A gente vai criando esses processos, às vezes, para se distanciar, mas a gente tem que começar a se aproximar, eu acho. E também a gente vai percebendo que, ao mesmo tempo que a gente fala, essa leitura não foi tão habitual, tá? Mas todas as coisas, elas acabam se conectando, né? Porque, por mais que esse livro ele tenha um diálogo mais voltado para quem está, de fato, interessado por aprendizagem criativa voltada à tecnologia, por exemplo, muitas escolas, não sei como é a realidade em outros estados e outras regiões, mas aqui na região metropolitana e capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, tem um boom das aulas de robótica dentro da escola de educação infantil. Tem escolas que ensinam, que seriam os cursos, né, que são só para programação, oratória, videomaker, enfim, para ensinar as crianças a se interessarem pelas mídias, pelas tecnologias e tudo mais. Então, por vezes, esse livro, ele me remeteu a essa linguagem, a esse público de interesse. Mas, ao mesmo tempo, quando eu leio, porque, por exemplo, a escola que eu trabalho, que é uma escola pública de educação infantil até o 9º ano, os alunos, as crianças da escola, que são do que seria o 5º ano, que na verdade a gente chama aqui no município, tem um projeto chamado Acelera, que são os estudantes do 5º ano, mas na verdade alguns são mais velhos, outros... Cara, eles estão, né, nessa proposta por um motivo de integração e progressão, né? Então, esses estudantes, eles foram campeões de um campeonato de robótica que aconteceu aqui no município, com escolas públicas e privadas participando. Então, ao mesmo tempo que eu posso dizer, bom, a escola que eu trabalho está num contexto periférico, difícil e tudo mais, ao mesmo tempo a gente conseguiu oportunizar uma experiência onde eles se saíram tão bem e, inclusive, melhores do que crianças e adolescentes que têm acesso a muitos outros recursos, né, e muitos outros suportes. Então, conhecer essa linguagem, por mais que a gente possa achar ela difícil ou ter um estranhamento, é necessária, né? Inclusive, ele fala bem no final, no último parágrafo, é um pouco triste, mas ao mesmo tempo é importante. A última fala diz assim: o tempo e o esforço valem a pena. Dediquei minha vida a isso e espero que outros façam o mesmo. Essa é a única maneira de garantir que todas as crianças de diferentes contextos tenham a oportunidade de se tornar participantes ativas e plenas da sociedade criativa de amanhã, né? Porque isso é o que a gente fala, que é a parte que não aparece no nosso trabalho, né? Eu posso não receber retornos
instantâneos daquilo que eu estou fazendo, das propostas que eu crio com as crianças. Pode isso não acontecer. Mas a longo prazo, aconteceu recentemente comigo. Eu fui almoçar com as minhas colegas de trabalho num restaurantezinho que tem dentro da comunidade onde tem a escola, e chegou um adulto. Oi, Sora, não sei o que, veio, abraçou a minha colega dele. Lembra de mim, fui teu aluno na segunda série. E aí ele falou para ela que ele está fazendo educação física, que começou esse semestre e tudo mais. E aí ele falou assim: eu só fiz isso por causa de vocês. Então, essa é a parte, talvez nunca ela fosse saber, mas foi um momento, ela está há 24 anos na escola, né? É um momento de tu saber que, bom, é uma realidade difícil, é trabalhoso para todo mundo, mas o trabalho que tu faz, ele vai deixar marcas, né? E aí a diferença é quais as marcas que a gente vai deixar. Se vão ser marcas positivas ou negativas, porque todos nós fomos marcados pelos nossos professores, e isso nos levou a ser professores, seja pelo bom ou pelo mau professor que a gente teve, né? Então, essa dedicação da vida toda quer dizer assim, bom, eu posso até estar cansado em determinado momento da caminhada, mas enquanto eu posso, e como compromisso ético e rigoroso com a minha prática, eu vou sempre buscar conhecimento, buscar qualidade, buscar oferecer uma educação que seja rigorosa e ao mesmo tempo amorosa, né, pela continuidade do trabalho. E porque não é um retorno de agora, ele fala, né, que ele é bem pessimista com respostas a curto prazo, porque a gente não vai mudar agora, né? Mas a longo prazo as mudanças vão acontecer, né? A gente espera que a longo prazo as políticas públicas voltadas para a educação brasileira elas melhorem, que tenha mais melhorem, que tenha mais investimento, né? Mais continuidade, que o Fundeb seja um recurso bem utilizado, que as crianças tenham alimentação enfim, porque a escola, e eu já falei isso, e nesse grupo eu não falei, então vou falar. Eu já fui a pessoa que condenou a função social da escola, né? Que achava que não, que a escola tinha que ensinar, né? Prestar conteúdos e preparar o aluno para o futuro. Mas hoje eu entendo que a escola é o local de garantia de direitos dessas crianças, desses adolescentes. Então, é na escola que muitas vezes eles vão ter acesso à alimentação, saúde, educação para além dos conteúdos, vivências, né, outras oportunidades que, por vezes, eles não têm dentro do ambiente familiar deles. Né? Então, se a gente não fizer isso, esse pequeno investimento, né, se a gente não levar aquele grupo de estudantes para visitar a Bienal, talvez eles nunca vão ir. E talvez o fato de levar eles uma vez até lá já modifique a vida de alguns deles, ou de vários. Né? Então, essa função social, ela é intrínseca, não tem como separar a escola da sociedade no momento que a escola é parte integrante da sociedade. E, Lede, com essa tua fala, eu acho que a gente pode já, da minha parte, assim, as questões do livro foram bem trabalhadas. Eu só queria comentar, né, ali na 160, né, o jeito com que ele faz a pergunta sobre o que deu errado, né? O que tem sido mais surpreendente para você? Que é uma frase que tu fez já sobre a questão, ao invés de perguntar, tipo, como é que foi teu dia na escola? Foi bom, né? Daqui a pouco tu fazer a pergunta que o adulto faz, daqui a pouco oportuniza que a criança possa te dar outras respostas, né? Como é que é? É meio que isso, né? O que te marcou, né, Led? Não, na verdade, eu acho que está falando sobre uma frase do Malaguzzi, que ele perguntava para os professores o que te encantou hoje, né? E não, o que tu fez, qual foi... É assim como eu estava falando do desenho. Uma coisa que eu aprendi a utilizar com as crianças na alfabetização, quando elas escreviam algo que eu sei que não está correto, eu não dizia assim, não, está errado. Eu dizia para mim, lê para mim o que tu escreveu. Daí, quando elas tentavam ler, elas não conseguiam. Eu falava, será que se a gente mudar aqui tal letra, mudar a ordem, não sei o quê? É isso mesmo. Ou eu criei vários cartazes de apoio. Olha lá, vê se é esse o som. Né? Então, a gente não precisa dizer para a criança como é que foi teu dia, ou
que tu desenhou aqui? Ou pergunta então para a criança, como que tu fez esse desenho? Por que tu escolheu essas cores? E aí ela vai falar de maneira espontânea. Porque daqui a pouco a gente está julgando a criança de alguma forma em cima da resposta dos estímulos que a gente, enquanto adulto, deu, né? E não pode exigir dela, a gente tem que se colocar nessa posição de, estou nesse espaço de poder, de autoridade, e vou tentar fazer o meu melhor, né? Eu só queria, antes da gente acabar, compartilhar aqui, os grupos que a gente teve esse ano, como hoje, né, o último grupo, a gente vai fazer uma live no Instagram para falar sobre isso também, mas só para a gente ter uma noção. Me diz se está aparecendo aí, está aparecendo, né? De que a gente teve, a gente teve o grupo Por uma Pedagogia da Pergunta, a gente teve os 12 encontros do Pedagogia da Infância, a gente teve o grupo Educação de 0 a 3 anos, a segunda edição dele, a gente fez o grupo único, né, da Amy Pickler, a gente teve 10 encontros das 100 linguagens da criança, a gente teve 4, eu acho, né, ou 5 do Afinal, que faz os bebês no aniversário. A gente teve o encontro... Foram 4? Ou 2? Foram 4, né? 4. Foram os textos, né? Sim. Do Infâncias, História, Cultura e Política. A gente teve o livro Educador, foram 4 encontros. A gente teve o Registros na Educação Infantil, que foram 4. Não, foram 5. Sim. 5. E esse aqui, o Jardim da Infância para a Vida Toda, que foram 5 também. E também a gente teve os encontros, né, únicos, assim, o Antropologia da Criança e também o Bebês e Suas Mães com a... Eu esqueci o nome dela. Bruna do Espaço Ponte. Então, olha o quanta coisa a gente conseguiu, né, conversar esse ano, e eu achei tão legal e quis compartilhar isso hoje, porque às vezes a gente perde um pouco a noção, chega no final do ano, tá exausto, assim, ai meu Deus, mas olha o tanto de coisa que a gente conseguiu abordar, sabe? Então eu achei legal compartilhar, porque, nossa, é uma caminhada que a gente está fazendo, sabe? E a gente fica muito feliz quando a gente consegue, eu e a Leide, né, a gente consegue compartilhar entre a gente e também com outras pessoas. Então, agradecer quem estiver vendo esse vídeo depois. Muito obrigado. E dizer que não desanimem, gente. É fim de ano, todo mundo está cansado, é verdade. Mas esse cansaço é reflexo do nosso trabalho de qualidade, né? Então, que a gente possa encontrar um 2023 mais feliz para todos, seja no âmbito pessoal, no âmbito político, enfim, né, nos retornos financeiros, na saúde de todo mundo. E tenho certeza que a gente vai continuar se encontrando, não só aqui na Meu Pequeno Baobá, mas em outros espaços, que o Bernardo não falou, mas também participou era um seminário, né, aqui no Rio Grande do Sul, que veio vários educadores que a gente conhece, inclusive, né, acabou que no meu caso coincidiu com um sábado letivo, aí não tinha como ir, mas que a gente possa continuar promovendo esses encontros com os pares. Se a gente não tem os pares dentro da escola, que a gente encontre eles fora dos muros da escola. Então, boa noite e até breve. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até 2023.